E aí pessoal, beleza? Bora para mais um vídeo? Vamos lá! Hoje a gente vai entender como que a gente pode trabalhar com Select Box, com a tag Select do HTML aqui no Laravel junto com o Blade. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é rodar o nosso servidor. Então a gente tem o built-in server do PHP e a gente chama ele via artisan no Laravel. Então PHP artisan server. E se você não sabe o que é o built-in server do PHP, comenta aí nos comentários do vídeo que a gente conversa a respeito. É um recurso muito interessante que, de forma resumida, a gente não precisa nem do Apache nem do Nginx para rodar o nosso projeto. E isso funciona, claro, feito para ambientes de desenvolvimento. Projeto rodando, vamos pedir aqui a página, ele já está logado. E nós temos aqui grupos, falta rodar o meu banco de dados, só um minuto. E aqui a gente tem campo, nome do grupo, user e instituição. Se você não está acompanhando a série de vídeos, dá uma olhada pelo menos no vídeo anterior que você vai entender o que a gente fez aqui nessa tela. E aqui, esse campo user e esse campo instituição são campos que a gente tem que digitar valores inteiros para fazer referência numa chave estrangeira. E o ideal da gente fazer isso é com um select box, trazendo o nome para o usuário e deixando o valor com o ID de chave estrangeira, correto? Então, no vídeo anterior a gente deixou para fazer isso agora e vamos lá. A primeira coisa é a seguinte, a gente tem que preparar o nosso front-end para ele receber essa estrutura. Então a gente abre as nossas views. E aí, vamos lá, vamos chamar o nosso template e também a nossa index de grupos. Aqui na nossa index de grupos, a gente tem o include aqui dos inputs. A gente pode mudar isso daqui a pouco. E aí a gente vai abrir um novo template de formulário. Então a gente abre o template de input só para a gente fazer uma duplicação dele. Porque a gente vai aproveitar os mesmos labels ali, por exemplo. E vamos lá, select, ou seja, a gente vai criar um novo template, que é o template select. Ele já está criado. E aí qual que é a principal diferença? Vamos só tirar isso daqui, ó, por enquanto, para a gente jogar lá na nossa front-end já. Então a gente já muda aqui para select nos dois. E a gente já vai fazer a inclusão do nosso novo template. Beleza? Label, isso aqui pode continuar da mesma forma. A gente muda só aqui o input, deixa select para ficar um pouco mais semântico e não gerar nenhuma confusão. E aí lá no nosso template, aonde a gente chama ele de input, a gente já muda também para select. E aí tá beleza. E aí ele só criou para nós aqui por enquanto o label, como a gente deixou lá no nosso CSS, bonitinho. E então a gente precisa trazer o select propriamente dito. E com o Blade a gente faz da seguinte forma: chave, interrogação, interrogação e fecha da mesma forma. A gente chama a classe form, o mesmo padrão que a gente vem trazendo, só que ao invés da gente chamar o input, a gente vai chamar um select. E o select pede primeiro o parâmetro que é o nome do select, que a gente tem ele numa variável, que é a variável select. E aí, se a gente já atualizar isso daqui lá no browser, vamos ver o que acontece. Ó. Ele já criou as tags de select. Se a gente fizer uma inspeção de código aqui, você vai notar que ele já tem uma tag select com o nome que a gente passou. Só que ele não tem nenhum option ali dentro, que são as opções que o usuário tem para escolher. Por quê? Porque a gente não definiu isso ainda, né? E para a gente fazer isso aqui no Laravel é muito fácil. A gente precisa passar um array. E esse array ele tem que ter a seguinte estrutura: id, que é o value, não é nem id, então é value, que a gente vai ter lá no option, descrição. E aí vamos ver o que acontece. Olha só, ele mostrou a descrição, vamos até colocar mais de um, só
para ficar mais fácil de entender. Value 2, descrição 2. Então a gente já tem o descrição e o descrição 2. A hora que a gente faz a inspeção de código, a gente tem lá, ó, option, value, descrição, value 2, descrição. Então a gente precisa simplesmente trazer o nosso array de dados para dentro do select, e aí já vai estar funcionando como a gente precisa. Então a gente pode simplesmente vir aqui, pegar um value, ou então um data, tanto faz, o que você preferir. Então vamos lá, a gente tem um data, e aí se a gente quiser tratar o nosso template para caso o usuário não enviar um array de dados, por exemplo, vamos atualizar, você vai ver que ele vai dar um erro, vai falar, ó, a variável data não existe, então a gente pode fazer uma validação nela. Então se não existir essa variável, ele pega um array vazio, simplesmente para ele não dar erro. Não vai funcionar na tela, porque o usuário não vai conseguir selecionar aqui, mas a gente não gerou exceção na tela. Isso aí depois a gente trataria de uma forma diferente, porém a gente já evitou um erro de tela aqui, beleza? Um erro que quebra a aplicação completa. E agora, aqui no nosso index, a gente tem que passar como parâmetro uma entrada data. Afinal de contas, a gente solicitou ela no nosso template, certo? E aqui, o que a gente tem que passar? No select de user, a gente vai passar um user list. E no institution, a gente vai fazer a mesma coisa, só que para instituição. Então vamos lá, institution list. A gente criou essas duas variáveis. Mesma coisa, se a gente atualizar a tela, deu pau. E o que a gente precisa fazer então? Quem cria essa view para nós, quem chama essa view, é o nosso controller. A gente está aqui em Groups, Controller, Index, Groups, Controller, método Index. Então, se a gente vier aqui, ó, e criar essas duas variáveis, que a gente leva lá para a nossa view, a gente por enquanto deixa só um array vazio, você vai notar que o erro já não vai acontecer. Ele já recebeu a variável. Então agora falta só a gente popular ela com dados. Então vamos mais uma vez, aquele mesmo teste, vamos pensar aqui, ó, ID1, OP1, ID2, OP2. Vamos ver se isso aqui vai funcionar para nós. Ó, ele já funcionou, OP1, OP2. Então o que a gente precisa fazer para ter uma lista de usuários aqui e uma lista de instituição aqui? Simplesmente atribuir um array de usuários neste formato, onde a gente tenha o ID do usuário e o nome dele aqui, e assim para todos eles, e a mesma coisa para a instituição. E como é que a gente vai fazer isso? É o seguinte, primeiro a gente já pode passar aqui com uma variável, e eu gosto sempre de deixar isso daqui bem indentado e alinhado. Tem um toque mesmo, pode falar, pode comentar aí no grupo, não tem problema. E aí o que a gente vai precisar fazer? A gente tem essas duas variáveis. User list, institution list. A gente tem que chamar no nosso banco uma listagem. Que a gente poderia fazer da seguinte forma. Aqui, como a gente não está chamando nenhuma classe de user, e isso que eu vou fazer aqui agora é só um exemplo, você não precisa reproduzir aí, a menos que você queira para testar, a gente pode fazer o seguinte, ó. O institution list eu vou deixar o array vazio, porque a gente vai fazer o teste só no user. Então a gente atribui no user list o seguinte, ó. App, uma barra invertida aqui, app entities user all. Se a gente chamar esse user all, aí a gente solicita essa lista de todos os usuários, e agora a gente roda aqui no browser, ele vai dar esse erro para nós. Esse erro, ele está sendo gerado por conta do soft delete. Então a gente vai, do soft delete que está aqui no user, e aí a gente vai deixar ele desativado por um instante, enquanto a gente faz esse trabalho aqui, e aí a gente pode atualizá-lo. Ele já vai trazer uma collection para nós, que é o que a gente pediu, e esse resultado aqui na tela
é o que a gente fez aqui nesse momento, dump_die user_list. Então, a variável user_list, ela contém uma collection que ela tem 2 itens, é um array e ele tem 2 posições, cada uma delas com um user. Se a gente mandar isso aqui para o nosso front-end, não vai dar certo. Vamos fazer o teste, ó. Ele vai trazer para cá, ele deu um pau na variável rows, porque eu comentei ela aqui em cima, e não vai dar certo, porque olha só como é que ele fica. Ele vai pegar todo o objeto que a gente enviou e ele vai transformar ele num JSON. A gente não quer este resultado. E para a gente ter o resultado que a gente espera, a gente tem que chamar o método pluck do Laravel. E esse método pluck, ele funciona da seguinte forma. A gente passa qual campo, a gente tem que passar na verdade 2 campos aqui. O primeiro é o campo que vai ser a chave do array, no nosso caso ID. E o segundo campo é o campo que a gente quer como valor do ID, por exemplo, name. E vamos ver o que vai acontecer, ó. Dump_die, mesma coisa que a gente ver antes ali na tela. Dump_die user_list. Vamos ver o que acontece, olha. Eu coloquei ainda numa ordem errada, eu confundi. Então a gente tem um array já nesse formato chave e valor. É só questão de atualizar as posições. Então, o primeiro valor que vai ser o campo que vai ser o valor, e o segundo o campo que vai ser o ID, a chave do array. E nós já temos aquela estrutura que a gente queria, que a gente fez o teste lá no select. Se a gente deixar prosseguir agora aqui no sistema, ele vai funcionar. A gente tem lá o usuário João e o usuário João. Correspondente, coincidentemente, todos dois chamam João. A gente pode tratar isso melhor em outros momentos. E aí, às vezes você se perguntou uma coisa. Tá, mas a gente está fazendo essa listagem do pluck, e aí toda vez eu vou precisar chamar esse método aqui dessa forma? Não. A gente usa aqui nesse projeto uma camada de repository, certo? Então, por exemplo, quando a gente vai listar todos os grupos de usuários, a gente chama o repository e solicita esse método all. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, this, e eu estou fazendo aqui no institution, mas depois a gente vai fazer para o user também. Então this institution repository, e a gente vai chamar um método. Ao invés da gente chamar all, a gente vai chamar select list ou select box list. Isso aqui é um método que nós vamos criar. Então, por exemplo, a gente chama aqui, ó, select box list, e aí ele vai trazer isso para nós. Se a gente tentar rodar isso daqui, não vai funcionar, porque a gente não implementou isso ainda. Então vamos lá. A primeira coisa é identar o código, porque código tem que ser identado, bonitinho, alinhado. E vamos lá. Se a gente está chamando esse institution list, ele tem que existir aqui para nós. Institution repository, ele tem que existir. Então vamos declarar ele aqui em cima. A mesma coisa aqui no nosso construtor. A gente já precisa fazer essa injeção. Então institution repository e traz ele aqui. Faz a atribuição no construtor. Beleza, ele já existe, porém a gente ainda tem que trazer ele aqui no use, então institution repository, e ele já está visível para a nossa classe. Ok, então se a gente atualizar, aí ele tem que dar um erro sobre esse método select box list. Call defined method select box list. Beleza, então é o que a gente precisa. E o que a gente vai fazer agora? Lá no nosso repository, nós vamos abrir aqui, ó, institution repository, deixa eu até puxar para o lado. Ele tem 2 classes aqui. Uma é uma interface e a outra é uma classe concreta. Então a gente vai abrir essa classe concreta e a gente vai fazer uma implementação aqui, ó. Vai se chamar public function select, tem um izinho aqui, ó, select box list. E o que a gente vai retornar nessa select box list? Primeira coisa, a gente retorna this model. This model, a gente está chamando o método da classe model. Então ele já está retornando a classe aqui para nós, ó. This model. Então
A gente pode pedir um select, se a gente quiser definir quais campos ele vai fazer select, ou então a gente pode simplesmente chamar o pluck aqui. Existem algumas variações que a gente pode fazer. A gente pode fazer um where, a gente pode fazer várias coisas aqui dentro para trazer a listagem como a gente queira. Mas por enquanto o que atende a gente aqui é o pluck. Então a gente tem lá descrição e chave. E a gente traz um all. Se a gente pediu esses dois parâmetros aqui, a gente tem que passar eles de alguma forma e pode ser no nosso método, descrição e chave. Só que a gente já pode deixar eles também, aqui, ó, uma string, e a gente pode deixar o padrão dela como name. A chave é a mesma coisa, é uma string, afinal de contas é o nome do campo, o nome da coluna no banco. E a chave é ID. Se a gente faz dessa forma, a gente já deixa esse nome aqui, lá no nosso controller a gente não precisa especificar, a menos que a gente queira algo diferente. E uma outra observação se você está usando PHP abaixo do 7, você não pode fazer essa tipagem de parâmetros, beleza? Então fique atento aí. Então se a gente fizer essa atualização, call undefined pluck, aliás, ele está chamando uma função numa string, não é nem um undefined. Por que isso acontece? É que não é um método model que nós vamos chamar aqui, é só o thisModel, é um atributo. E aqui está lá a nossa listagem de instituição. Vamos ver se ele trouxe o ID para nós. Tem que ser instituição ID 6, bonitinho lá, ó. Ok. E agora a gente só precisa replicar isso lá no nosso user. Então eu vou copiar só o nome do método e vamos lá. User repository eloquent, e a gente cria o nosso método. Então, public function select box list, descrição, chave. Vou até deixar essa declaração diferente aqui do outro, só para vocês verem que isso não vai fazer tanta diferença. Aqui a gente retorna return this model pluck, descrição, chave. A única coisa que eu vou precisar passar aqui e aqui um all são as chaves padrões, então ID e name. Não deu nenhum erro, evidentemente porque nós ainda não estamos usando isso daqui. Então a primeira coisa é atualizar esse código, então a gente joga isso aqui fora e pede this user repository select box list. Então a gente faz todo o processo que a gente fez aqui, traz o repository user repository aqui, faz a injeção de dependência aqui da classe user repository, atribuímos ela aqui no nosso controller, dentro do nosso construtor, do escopo do método para o escopo da classe, e chama ela aqui no use. Então aqui user repository. E agora vamos ver o que vai acontecer. Executou. Na tela ele não vai mostrar nenhuma diferença, porque o resultado é literalmente o mesmo. Então se a gente já tentar fazer um novo cadastro, um novo grupo, João, Banco Inter, cadastro, foi cadastrado sem nenhum problema. Se a gente puxar o nosso banco, vamos abrir a nossa tabela aqui de instituições e vamos ver, aliás não, de grupos, tabela de grupos, vamos ver o que tem aqui dentro. E a gente tem lá, ó, novo grupo, user ID 1 e institution ID 6. Já funcionou a nossa estrutura, beleza? E aí, se você está com alguma dúvida em como monta o select ou como a gente fez esse método select box list, deixa um comentário aqui no vídeo e eu vou ter o maior prazer em responder a sua dúvida, beleza? Também, se você chegou até aqui no vídeo, quer dizer que você está gostando, e aí eu vou te pedir para você dar um joinha no vídeo e se inscrever aqui no canal, se você ainda não tiver inscrito. Ainda, aqui na descrição dos vídeos,
tem alguns links bem legais, que são links do nosso grupo do Facebook, da nossa página no Facebook, do grupo do WhatsApp e da lista de e-mails. Se você quiser se inscrever em todos esses canais de comunicação, eu vou ficar muito feliz, afinal de contas, a nossa comunicação ela vai ser muito mais eficaz, beleza? Então, te aguardo no próximo vídeo, onde a gente vai fazer a listagem dos grupos que a gente já criou, beleza? Então, até lá!